E aí, pessoal, tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva e a gente continua naquela linha bacana de falar sobre as partes que compõem um texto. Já fizemos um que cai na prova discursiva bem legal sobre a introdução, apresentando diferentes formas de introduzir, formas bem legais, diferentes, certamente, possibilidades de início de texto que talvez você nem tenha pensado em adotar, e hoje a gente vai fazer um que cai na prova discursiva igualmente bacana, igualmente legal, porque nós vamos falar sobre formas de desenvolvimento. Pois é, se você já entendeu que existem diferentes possibilidades de fazer a introdução do seu texto, e especial isso, hein? Se você já entendeu que a introdução é a parte mais importante, porque é o momento em que você vai ganhar a fidelidade ali do seu leitor, o desenvolvimento, por sua vez, é a parte em que o maior percentual de nota é atribuído, porque é no desenvolvimento do texto que a gente justifica o posicionamento, seja ele qual for. Então, no desenvolvimento eu vou inserir os argumentos pessoais, quando for o caso, os argumentos externos, quando for o caso, os exemplos, as citações, as explicações, as justificativas, dados, autoridade, consenso. É no desenvolvimento que a gente insere essas informações para dar validade àquele ponto de vista que está sendo defendido. E para você, nós temos aqui especialmente três possibilidades de desenvolvimento diferentes, com os exemplos bem bacanas. A internet é recheada de coisas legais, né? Então, exemplos bem bacanas, todos com a sua referência, devida referência, para você entender como é que funciona essas possibilidades de desenvolvimento. Então, agora, vamos dar uma olhadinha aí no que foi separado no materialzinho, nos exemplos legais que a gente tem para conversar hoje. Bora lá, então? O que cai na prova discursiva especial vai tratar com muito amor e carinho do que? Das possibilidades, né? Como você vai conseguir trabalhar o desenvolvimento do seu texto, ok? É com isso que a gente vai lidar hoje. Então, não esquece, desenvolvimento mega power importante. Por quê? Porque é onde vai ser atribuído maior quantidade de nota para você. E o primeiro tipo de desenvolvimento que a gente tem aí se chama enumeração. Então, o que é uma enumeração? Olha só que legal. Professora, quando você vai escrever, você escreve por enumeração? Já fiz isso, já fiz algumas. Eu gosto de escrever, uma coisa que me agrada bastante. E gosto de experimentar formas novas de fazer isso, né? Então, mas para o desenvolvimento tem algumas coisas que funcionam muito bem, né, que são encadeadas. Eu gosto muito de estabelecer relação causa-consequência, acho isso super convincente, mas a enumeração também é legal. E aqui a gente tem um exemplo de um fragmento de texto que traz isso para ficar mais fácil aí, para ilustrar melhor para nós, ó. O que é a enumeração? É a sequência, né? Quando você apresenta fatos, informações que se encadeiam sequencialmente. Então, olha o que está aí nesse fragmento de texto. Há 3 métodos pelos quais pode um homem chegar a ser primeiro-ministro. O primeiro é saber com prudência como servir-se de uma pessoa, de uma filha ou de uma irmã. O segundo, como trair ou solapar os predecessores. E o terceiro, como clamar com zelo furioso contra a corrupção na corte. Mas um príncipe discreto prefere nomear os que se valem do último desses métodos, pois os tais fanáticos sempre se revelam os mais obsequiosos e subservientes à vontade e às paixões do amo. É claro que aqui a gente tem um texto literário, ok? É um fragmento de texto literário. Mas a enumeração se faz presente ali. Quando ele começa, eu gosto muito dessas afirmações diretas, né? Há 3 métodos. Quando ele apresenta 3 métodos, o que ele vai fazer? Vai te dar o primeiro, vai te dar o segundo e vai te dar o terceiro. Isso aqui é um desenvolvimento por enumeração. Observa que lá no final desse parágrafo, ele vai retomar essa enumeração, ó. Porque aí ele diz, mas um príncipe usa o conectivo da oposição, né? Que vai negar as informações anteriores, favorecendo o que vem na sequência, o que vem à sua frente, ó. Ele diz que o príncipe discreto, ele prefere nomear os que se valem do último desses métodos. Então, o príncipe prefere aquele que vai clamar com zelo furioso contra a corrupção na corte. Então, a enumeração vem sendo construída, vem sendo trabalhada para defender
esse posicionamento. Isso é enumeração. Mas não é só enumeração, falei que nós íamos ver 3, né? Esse foi o primeiro. O segundo é a exemplificação, também bastante, igualmente, funcional. Aqui a gente tem um fragmento da Marilena Chaui, bem legal, gosto bastante dessa filósofa, né? Tem muita informação bacana, muitos livros bons e textos disponíveis na internet, escritos por ela. E aqui ela vai falar, né? Vai trabalhar um desenvolvimento por exemplificação. O que é isso? Você usa um exemplo para comprovar aquele posicionamento que está sendo defendido. Então, o que ele diz aqui no fragmento? Ó? Em certas sociedades, o sistema de alianças que fundamenta as relações de parentesco sobre as quais a comunidade está organizada, exige que a criança seja levada ao nascer à irmã do pai, que deverá responsabilizar-se pela vida e educação da criança. Em outras, o sistema de parentesco exige que a criança seja entregue à irmã da mãe. Nos dois casos, a relação da criança é estabelecida com a tia por aliança e não com a mãe biológica. Se assim é, como fica a afirmação de que as mulheres amam naturalmente seus filhos e que é desnaturada a mulher que não demonstrar esse amor? Então, veja que para fazer e validar esse questionamento, que é a tese que ela vai levantar e que ela vai defender, né, no decorrer do texto, ela apresenta 2 exemplos para nós. Então, 2 exemplos de relação entre, né, familiares, entre a criança. Então, o que ela está dizendo? Ela vai falar dessa aliança, desse vínculo, ok? Para falar desse vínculo, ela vai usar o exemplo em algumas certas sociedades, né? O que fundamenta relações de parentesco sobre as quais a comunidade está organizada exige que a criança seja levada, então a criança seja levada ao nascer à irmã do pai. Em outras, né, exige que a criança seja entregue à irmã da mãe. Exemplo, exemplo. E aí ela vai retomar. E esse exemplo é aleatório? Claro que não, né? Você sempre coloca tanto a enumeração quanto a exemplificação sempre em função do desenvolvimento do texto como um todo. Então, essa exemplificação, por exemplo, ela está em função de defender, né, a ideia, né, do questionamento em relação à afirmação: mulheres amam naturalmente os seus filhos e que é desnaturada a mulher que não demonstrar esse amor. Como é que o que ela quer saber? Como é que defende, né, essa afirmação em sociedades em que as crianças não são levadas às mães? O exemplo que vai ajudar na discussão da tese que a autora vai apresentar. Segunda forma de desenvolvimento. E a terceira e última que a gente vai ver hoje, a minha preferida, a queridinha da professora, causa e consequência. Eu gosto bastante disso, tá? O que é causa e consequência? Vamos mostrar que há um gerador, há um fato gerador, há um elemento desencadeador de outro elemento. Causa e consequência, uma coisa que leva a outra. Fragmento também da Marilena Chaui, que diz o seguinte, ó: os historiadores brasileiros mostram que, por razões econômicas, a elite dominante do século XIX considerou mais lucrativo realizar a abolição da escravatura e substituir os escravos africanos pelos imigrantes europeus. Essa decisão fez com que o mercado de trabalho fosse ocupado pelos trabalhadores brancos imigrantes e que a maioria dos escravos libertados ficasse no desemprego, sem habitação, sem alimentação e sem qualquer direito social, econômico e político. Então, ela está mostrando a causa e a consequência. O que é a causa? Abolição da escravatura e substituição dos escravos africanos pelos imigrantes europeus, certo? Isso aí seria a causa de haver um mercado de trabalho ocupado pelos trabalhadores brancos imigrantes, certo? E a maioria dos escravos libertados ficasse no desemprego. Uma relação de causa e consequência. Então, por quê? A abolição da escravatura seria mais lucrativo. Então, aí você traz os trabalhos... Veja que reitera, né, uma discussão racial. Eu prefiro o trabalhador branco, o imigrante branco, ao negro escravo, o ex-escravo, né, ou negro, até então escravo, hoje liberto. Está trabalhando uma relação de causa e consequência. A abolição da escravatura por motivação econômica, trazendo como consequência muitos dessas pessoas que foram liberadas dessa condição de escravidão, aí à margem da sociedade no que diz respeito à questão do emprego. Então, 3 formas, vimos aqui juntos:
3 formas bem bacanas, né, de você fazer o desenvolvimento do seu texto. Isso não significa que não tenham mais, aliás, tem em várias. Vamos fazer esse aqui, formas de produzir um desenvolvimento, parte 1. Porque o nosso próximo que cai na prova discursiva, vamos tratar de mais possibilidades. Vamos ver outros exemplos para que você tenha muitas opções na hora de fazer o texto no seu concurso, tá certo? Espero que você tenha gostado. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal. Não deixe também de visitar os outros produtos. Sei que a gente pode colocar dessa forma, mas as outras produções, acho que fica até mais bonitinho, da prova aqui no canal no YouTube. Tem muita coisa bacana que tem como intenção trazer informação para você que está aí se inserindo nesse universo fantástico, que é o universo dos concursos públicos, ok? Se inscreve no canal, clica ali no sininho, se inscreve, assim você recebe sempre uma notificação quando novidades vão surgir. E até o nosso próximo programa. Beijo grande, pessoal! Até o próximo que cai na prova discursiva.